Gente, bom dia. Sou Alessandro Goulart, sou psicólogo. Alguns aqui já me conhecem. Esse curso foi pensado em razão do motivo que nós estamos atualmente vivendo. E quais as influências? Por que as pessoas fazem o que fazem? Às vezes elas não têm nem noção por que estão fazendo as coisas. Então, o que eu sugiro você? Essa aula foi muito bem pensada para que você realmente saia quebrado em relação ao que eu vou trazer aqui. Como nós temos um pensamento predominantemente mítico, nós temos uma coisa até hoje que permanece na sociedade, o que acontece? As pessoas são muito voltadas para esse lado, com misticismo. E de onde que veio esse pensamento? Por que eu aplico isso na minha vida até hoje? Então, eu vou dar um passeio na história, tá? Até na época dos pré-socráticos, nas escolas dos atomistas, e trazer considerações que ali estavam daquela época com aquelas pessoas, e como que os mesmos podiam explicar os fenômenos que existiam naquela época, e por que o pensamento, que era predominantemente muito mítico, eram os deuses que explicavam, era o cosmos, e que permeia até hoje em nós, perfeito? Então, o que acontece? Por conta desse pensamento predominantemente mítico, as pessoas, ainda desde aquela época, fazem muitas daquelas coisas que estavam, perfeito? Nós, como sociedade, temos em torno aí, se você for pensar, em torno de 2000 anos da era cristã, e aí nós tivemos os egípcios, os babilônios, os assírios, e nós tivemos a primeira civilização que se tem registro, que é onde se tem escrita linguagem, for escrito, que são os escritos dos sumérios. Então, a primeira civilização foi cidade que nós temos de registro, que foram os sumérios, e logo depois vieram os babilônios, os assírios que estavam ali naquela região, que seria ali por volta ali do Iraque, ali, o Irã, Iraque, que seria aquela região. E por que muito do pensamento que se tem desde a concepção permeia até hoje? Então, nós temos 2000 anos de era cristã, mais ou menos aí, mais entre os babilônios e os assírios, em torno, com os egípcios, mais uns 2000 anos atrás, 4, mais babilônios e assírios, mesopotâmios ali, mais uns 2000, então 6, e em torno dos sumérios, que aí teria mais ou menos uns 7.000 anos atrás. Então, somando com mais 2.000 anos de Cristo, é em torno de 9 a 10 mil anos que nós temos como civilização. É um tempo muito pequeno na história do planeta. A história do planeta Terra é de 4,5 bilhões de anos. Nós, como cultura, temos apenas 10 mil anos de cultura. Isso é muito pouco. E a vida, nossa, aquela pessoa viveu 100 anos. Ela viveu muito. E hoje está comum as pessoas, com a nova medicina, as novas medicações, você percebe que já está ficando comum. Se nós voltássemos no tempo há 2.000 anos atrás, uma pessoa de 40 anos era um ancião. A vida era em torno de, média de vida era de 25 a 30 anos. Então, são 2.000 anos que se mudou. E nós tivemos, dentro desses 2.000 anos, o crescimento muito forte do pensamento cristão que se deu,
e também do pensamento que foi colocado para a sociedade, que é o que serviu, desde Constantino, que colocou os romanos, né, que agora seriam, naquela época, cristãos. Então, estou dando esse passeio na história em relação para que vocês tenham a compreensão do que aquilo daquela época está trazendo até hoje. Então, o que eu vou estar trazendo na aula? Vocês estão conseguindo ver o slide perfeito aí? Tá dando para todo mundo ver? Eu queria que vocês dessem um oi em relação a isso, que é importante, que eu vou trazer alguns mapas aqui que seriam interessantes. Dá um ok aí no chat aí para eu poder saber. Perfeito. Então, vamos lá. Os efeitos culturais, suas influências nas relações, que foi o que eu acabei de dizer. Vou trazer o dilema atual dessas redes sociais, e como que elas estão atuando na nossa vida e como que fazem essa influência no nosso psíquico, e voltando naquela do processo de subjetivação dos sujeitos. Como que eu posso me proteger desses efeitos? E aí, eu vou trazer as considerações logo no final da apresentação, o que são matrizes comportamentais, perfeito? Por que você age como age? E todo o panorama de que isso tem influenciado na sua vida e no seu modo de agir, que faz toda a diferença. E o principal é eu começar a pensar que eu sou o próprio protagonista da minha mudança. Perfeito. Se eu não sou o protagonista da minha mudança, e eu não sei aquilo que eu quero, dos meus valores, daquilo que eu dou conta, e vou rumando com a maré, o contexto inteiro cultural que está fazendo com que você faça e venha agir de determinada forma, ok? Então, qual que é o princípio básico para você conseguir sair desse princípio no qual seria um imperativo que é colocado em relação a você estar fazendo ou não alguma ação? É você começar a realmente se perceber. Perfeito? Se vocês tiverem dúvidas ou questões, é só colocar no chat, tá? Que depois eu vou respondendo a vocês, tá? Então, voltando aqui, o autoconhecimento e percepção pessoal em relação aos processos culturais, que é o que eu estou acabando de dizer, e conhecer esses seus significantes internos. Então, o que é um significante interno? E por que ele se instaura na pessoa? Compreende? Por que ele tem feito você agir como você age? Eu vou mostrar todo esse panorama. Então, para você não passar essa aula que eu estou dando, né, para que você saia realmente com alguma transformação e comece a pensar em relação a isso, pega um papel aí, uma caneta, anote, tá? Para que você saiba realmente aquilo que eu estou trazendo para você, e se você tiver dúvida, estou aqui aberto a vocês a estar respondendo, perfeito? Então, vamos lá. Então, essa slide. Tá. Então, nessa diferente época, só um minutinho que eu vou voltar o slide aqui. Bom, então os efeitos culturais. O que acontece nessa época? Os povos da antiguidade, como eu trouxe, eles tinham uma maneira de explicar o mundo que era uma maneira muito mítica, tá? Era pela natureza, eles não tinham um pensamento científico em relação aos processos que se davam no mundo, estava se formando esse pensamento científico. Então, o que ocorre nessa época? Por exemplo, o Sol era um deus, né? As estrelas também, a Lua também. Então, eles tinham nessa formação dele, no arquétipo deles, né, que aquilo que eles estavam para dar uma explicação ao mundo de como aquilo funcionava. Por que o Sol nasce?
Por que que uma pessoa morre? Por que que uma pessoa nasce? Por que que uma pessoa adoece? Entende? Por que que determinado povo conseguiu vencer uma batalha? Os deuses deles são mais fortes do que os nossos? Então foram, e isso são esses significantes, foram se tornando significantes para aquele povo, né? O professor Libânio traz o processo de legitimação. Como que você legitima um processo, né? Você tem que continuar a repetição desse processo durante uma sociedade para que aquele significante daquela sociedade continue a ser permeado. Porque se as outras gerações não continuarem com aquele significante que era daquela sociedade, ele se perde. E aí também se perde aquela cultura antiga que você tinha, que é o que foi se acontecendo. Novos pensamentos foram surgindo, e por irem surgindo novos pensamentos, desde aquela época, foi realizado e feito outras construções. Então, o pensamento mítico, ele consiste em uma forma pelo qual um povo explica aspectos essenciais. Como eu falei, por que que o sol nasce? Por que que a lua? Por que que tem dia? Por que que tem noite? E eles não tinham esse arcabouço que nós temos para poder explicar. A Terra, até então, era o centro do mundo, né? Depois que passou, né, a ser realmente, e ver que ela girava em torno do Sol. Então, eles não tinham como saber hoje. Hoje nós temos satélites que rodeiam a Terra. O homem foi à Lua. Então, é uma outra perspectiva, um pensamento científico, nós vamos ver na hora que nós começarmos a entrar realmente nos pré-socráticos, e quando Sócrates realmente consegue aplicar esse pensamento ético na política. Porque até então, a força que as pessoas aceitassem os modelos que ali estavam propostos. Então, o funcionamento da natureza e dos processos é muito importante para essa formação, e o mito se caracteriza, sobretudo, pelo modo como essas explicações são dadas. Então, as pessoas necessitam de que esse mitos, esse mágico que está, porque eu não tenho um pensamento científico para poder explicar, eu não tenho, né, consistência real para isso, eu tenho que ir atrás de um mito para poder explicar de algo. E isso tem realmente relação muito forte com o que nós somos hoje, tá? Isso, durante essa aula, vocês vão estar percebendo em relação a isso. Então, esse bastante especial é esse discurso, porque permeia muito o imaginário. Conta uma história para uma criança, para você ver como que funciona a mente de uma criança, né? Se você fala com ela, olha, uma coisa grande, por exemplo, o carro tem 10 metros, para uma criança que é pequena, ela vai achar aquele carro 1000 vezes maior do que você está falando, que é 10 metros, para ela é muito grande. Então, naquela época, mais ou menos dessa forma. As pessoas não tinham como explicar as coisas, e por não terem como explicar as coisas, elas usavam desse mito, que permeia até hoje, ok? Então, logo depois que foi se feito o mito, né, que saiu desse pensamento predominante mítico, começou a entrar um período onde os elementos, né, que seria o cosmos, que iria explicar para as pessoas como é que elas deveriam estar agindo. E aí, infelizmente, quem acredita na astronomia, a astrologia, eu vou ter que entrar com a astronomia para explicar por que eles acharam que naquela época a astrologia era algo muito importante para eles. Compreende? Então, qual que é o sentido de cosmos que se tem? O sentido de cosmos era um sentido de uma ideia básica aonde existia uma ordenação.
tá? Tinha uma ordem natural que regia as coisas. Que aí depois, quando veio o Deus cristão, não, agora é um Deus que rege isso tudo. Então, tinha-se esse pensamento mítico, entra o pensamento que nós temos agora, predominante com o mítico e o cosmos, para conseguir explicar algo que eles não tinham ciência. Então, a ciência que nós temos aqui nessa época é de você conseguir imaginar algo além de você mesmo para explicar um determinado fenômeno o qual você não sabe. Ok? Então, vamos lá. Então, a ordem do cosmos, né, seria de ordem. E nós teríamos também o que seria o caos, que seria a desordem. Então, o cosmos é a ordem e o caos seria a falta dessa ordem. Perfeito? E entra uma razão nisso, que está logo nesse slide aqui, ó. Razão significando aí exatamente a existência em princípios de leis que regem, organizam essa realidade. Então, agora eu consigo, né, porque tem uma ordem, né, e eu imagino que existe uma ordem, tem alguém controlando isso. E quem é que está controlando isso? Lembre-se que nós estamos falando disso aqui em torno de quase 700, 800 anos antes de Cristo. Tá? Ainda nós não entramos nem na escola dos elementos. E aí tem o logos, que é o fundamental para explicar essas razões que são dadas. Então, o mitos recorre aos deuses e o logos recorre à razão. Começa a entrar alguma lógica naquilo que as pessoas tinham como fazer. Por que que elas exerciam determinada coisa? Ok? Então, vamos lá. As lendas e narrativas que são tratadas, né, dentro dessa época, elas tinham que ter, eram ideias concatenadas. Então, um Deus poderia estar fazendo tal coisa para poder me punir, né? Então, aqui em Minas, por exemplo, uma coisa muito interessante para poder ilustrar esse slide é que toda cidade mineira existe eu acho que até no Brasil, mas aqui em Minas é mais porque eu conheço muito mais as cidades mineiras, né? Então, toda cidade tem algum fantasma ou alguma coisa que permeou ali os antigos, que eles falavam desses fantasmas. Vocês sabem disso? Alguém já comentou com vocês sobre isso? Olha, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem a Loura do Bonfim, que é um mito que foi criado de um espectro de história, mas que ela aparece para algumas pessoas ali na região em determinado tempo, e as pessoas vão perdurando isso, porque se eu estou falando, é porque chegou em mim. E elas perduram isso na sociedade, né? Então, o que que acontece? Pensem aí em vocês, na cidade de vocês, um mito que se tem em relação a isso, que está trazendo, que faz parte da tradição cultural, conseguir colocar esse mito para a própria visão de mundo das pessoas, para poder fazer sentido a algo que elas não conseguem explicar, né? Ele pressupõe a adesão e aceitação desses indivíduos a isso, porque se não tiver essa aceitação desse pensamento, ele acaba, como dizia o professor Libânio, né? Ele, para ser legitimado, ele tem que continuar a passar. A cultura e os valores de um povo, se não for passado para a próxima geração, ela se acaba, ela extingue, entende? Então, vamos colocar que muito do que se chegou no Brasil, império aqui ainda se predomina até hoje. Por quê? Olha, foi 1500, nós temos o quê? 500 anos apenas de descobrimento. Então, muito do que se tinha lá atrás, ainda tradições indígenas, se tem, dos negros que chegaram. Então, misturou-se a cultura e houve, né, essa mistura das culturas, o sincretismo, tanto que muitos deuses que são católicos são também do candomblé, são também de outras religiões e também pegaram dos indígenas.
houve esse sincretismo muito forte, mas para conseguir explicar algo que as pessoas não conseguem apenas pelo pensamento científico, entende? Então, os elementos centrais do pensamento mítico é a sua forma de explicar a realidade e o apelo sobrenatural, ao mistério, ao sagrado, à magia, né? Nós temos isso muito forte. Quando eu chegar na escola dos elementos, vocês vão ver, ou até alguns de vocês mesmos, fazem alguns desses comportamentos que foi colocado lá atrás, há mais, né, estamos quase 2.600 anos atrás, e até hoje perduramos esse comportamento. Vou trazer essa consideração nesse momento agora do que e por que as pessoas acreditavam até então em astrologia, que naquela época era como as pessoas, como eu trouxe no pensamento mítico, era a forma como as pessoas tinham para poder explicar um fenômeno e não tinham como explicar esse fenômeno como mesmo acontecia, perfeito? Estou esperando aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é o serpentário, que naquela época, como se teve estudo, vocês podem perceber aqui, ó, esse aqui é o Sol. E essas passagens que estão aqui do Sol seriam os signos do zodíaco, tá? Então, o que acontece? Como tem os signos do zodíaco, pode perceber que o Sol, ele não passa a mesma quantidade de vezes nas estrelas que compõem o zodíaco. Tá vendo? Ok? Então, olha aqui o pouco que passa nesse. É muito pouco. Nesse aqui, já passa mais. E aqui eu não estou aqui para poder ficar falando de signo, não. Estou aqui para poder dizer como eles encontraram um meio de explicar algo que eles não tinham como, pela razão, explicar naquele momento. E nós fazemos isso até hoje. Essa aula tem muita razão nisso, que isso tem a subjetivação dos sujeitos, ok? Então, na 13ª casa, por exemplo, eles tiveram que arredondar para 12, para que se consiga, na verdade, explicar algo desse fenômeno. Então, eles reduziram, como passavam muito pouco, estaria aqui, nessa de baixo, nesse exemplo de baixo, aonde que passaria esse 13º. Percebe? E aí essa casa aqui, ela é pouco dita, porque eles conseguiram naquela época realmente, e eles não tinham, né, o conhecimento que nós temos hoje. Tem o telescópio Hubble. Quem acessa o Google e vê as fotos do Hubble, é uma coisa maravilhosa, é magnífico as fotos que ele tem de galáxias, né, de outros planetas, de estrelas explodindo. Então, eles não tinham isso. E ainda tem uma questão de que, há 2.700 anos atrás, a Terra, por não ser redonda, né, o que acontece? Ela teve um pequeno giro no eixo dela, e aquelas estrelas que as pessoas visualizavam ali na Grécia, né, na região da Mesopotâmia, né, elas estão diferentes hoje. Então, o que acontece? As pessoas viam as estrelas, e ao ver as estrelas, eu falo, olha, aqui ela tem um formato desse. E sendo que, como eu disse no início, nós como civilização temos apenas 10.000 anos de civilização, né, registrada, escrita, que nós sabemos de existência de seres humanos, com escrita e com linguagem, né? Tinha os povos que já existiam, tanto que compuseram, né, a raça humana através desses, mas não tinham a linguagem escrita de passar cultura, de passar algo de linguagem realmente como se fosse uma ordem, que foi a primeira com os sumérios. Então, quando você vê esse serpentário aqui, eles viam as estrelas e falavam, olha, determinado fulano ganhou uma batalha. E aí eles observavam como tinha o pensamento no cosmos, igual eu trouxe antes, para poder explicar um pensamento junto com o cosmos mítico. Então, eles olhavam para a estrela e falavam, olha, aquela estrela está com o Sol em tal local, e que isso fez com que fulano ganhasse realmente a batalha. Olha, realmente é isso. Então, o que eu vou fazer agora? Só quando tiver a estrela naquele formato, né, naquela posição, e o Sol tiver também
naquele jeito que eu vou guerrear com aquele determinado povo. Entende de onde que vem esse pensamento? Predominante mítico, predominante do cosmos como ordem, né? Então, através desse pensamento, eles foram explicando o porquê que as coisas aconteciam. E aí eu vou um pouco mais atrás. Por exemplo, o ser humano começou com a agricultura. O que nos diferenciou de sermos seres nômades foi a concepção da agricultura. Que nós, né, alguém ali pegou um grão, jogou na terra e nasceu. E observou que aquele grão nascia. Olha, isso nasce, deixa eu plantar mais. E com isso teve o surgimento da agricultura, que possibilitou os seres humanos ficarem em determinadas regiões, deixando de serem nômades e terem que ficar indo em outras regiões. Perfeito? Então, o que que acontece? Nesse determinado tempo, eles começaram a observar que, e isso nós já sabemos hoje muito bem, se eu plantar algum grão em determinada época do ano, esse grão vai germinar melhor. Não é assim? Imagina naquela época que era predominantemente um pensamento mítico, né? Astronômico, que é aí que entra a astrologia. Então, já que eu conheço, né? Eu tenho verão, outono, inverno e primavera, qual é a melhor época? Eles começaram a observar, olha, as flores estão melhores, as flores estão mais bonitas. Por que que elas estão? Porque o sol está aqui, está aqui. Então, é daí que vem o pensamento da astrologia. A astrologia foi muito importante numa época onde as pessoas conseguiam explicar os fenômenos a partir do conhecimento que elas tinham, como nós também fazemos hoje, só que nós temos um arcabouço muito maior de conhecimento para poder explicar alguns fenômenos que vão colocar que daqui a 2000 anos, tudo que a gente está falando aqui pode ser uma grande bobagem. Entende? Mas é como nós temos hoje uma diferenciação para explicar algo que não é apenas do mito e do cosmos, que é como eles tinham naquela época. E por que que isso tudo aí que eu estou dizendo influencia no seu comportamento? E é aqui que eu vou chegar para você ter uma ideia. Teve uma pesquisa, tá, de um psicólogo, que chama-se efeito de Forer. Gente, é aí, ok? Alguma dúvida, alguma questão? Vocês querem colocar? É só colocar aqui no chat. Vocês têm alguma dúvida? Gosto de participação dos outros nas aulas, hein? Tudo ok? Então vamos continuar. Estou guardando a dúvida de vocês aqui. Ó. Então vamos lá. Então, o que é um efeito de Forer? Forer é um psicólogo. E ele começou a perceber que as pessoas aceitavam muitas sugestões, como aceitam até hoje muitas sugestões. Está aí na hora que eu chegar nas redes sociais. Então, as pessoas, ao aceitarem muitas sugestões, falaram, olha, eu vou fazer uma experiência aqui dentro da minha sala, porque as pessoas são muito suscetíveis a estarem recebendo aquilo. Principalmente a pessoa que não se conhece, não sabe de si mesma, não tem a sua percepção do eu próprio, do seu, que nós dizemos na Gestalt terapia, seu self, na psicanálise seria a consciência de si mesmo, né? E do que você tem de significantes internos instaurados para poder explicar alguma coisa, você aceita aquilo que dizem de você. E ao aceitar, você está deixando de ser quem é para ser o que a outra pessoa espera que você seja. Ok? Então, o que Forer fez? Ele determinou, a partir de um grupo de estudo, que pessoas tendem a aceitar descrições de personalidade. Vagas e generalizadas essas descrições, tá? Sem identificar que a mesma descrição poderia se encaixar em praticamente qualquer pessoa. Então, o que a astrologia fez? Né? Que é a experiência que ele fez. E ele colocou uma frase para os alunos dele, dentro de sala de aula, que são essas frases que estão aí, ó. Você tem a necessidade de outras pessoas gostarem e admirarem você, e, ainda assim, você tende a criticar a si mesmo. Presta atenção. Algumas vezes,
você tem sérias dúvidas sobre se você fez a decisão certa ou a coisa certa. Além disso, você ainda se orgulha por ser um pensador independente, não aceita afirmações de outros sem que eles provêm. Algumas vezes é extrovertido, afável, sociável, enquanto outras pessoas é introvertido, cauteloso, reservado. Percebe o que ele fez aqui? Percebe que toda previsão que se tem nisso coloca do dia a dia das pessoas e como as pessoas agem tem a ver com a vida. Tem a ver com a vida da pessoa em si, né? Quem que às vezes não ficou bravo, quem que não gastou muito dinheiro, quem que não foi às vezes sorrindo, tem a ver com a natureza humana. Então, a partir dessa explicação, ele fez o seguinte: você se identifica de 0 a 5, o quanto que você se identifica de 0 a 5 com isso? Aí as pessoas falam, nossa, isso aqui me descreve perfeitamente. Então, colocava 5. A média que ele colocou dessas perguntas para os próprios alunos dele numa sala foi em torno de 4,2. Então, as pessoas são muito suscetíveis a isso. Não obstante, quem lê ou pega astrologia para ler, vai ver que muito do que se coloca ali é repetido em outro mês. Quase igual. Deram para vários astrólogos um perfil de uma pessoa e pediu para que eles enviassem pessoas renomadas, tá, no mundo da astrologia. E pediu para que fizesse o mapa astral daquela pessoa. Bom, de 27 participantes, 2 apenas chegaram próximo, todos os outros foram diferentes, e eles deram para eles o perfil de um psicopata que havia assassinado, um serial killer, que havia assassinado inúmeras pessoas. Alguns ainda traziam que era uma pessoa boa, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Percebe que tem relação com isso, com o que tem dos seres humanos, desse pensamento mítico, desse pensamento, né, no cosmos ainda, que ainda se identificam e se rotulam naquilo que eu sou de Áries, eu sou de Câncer, mas não percebe que é a sua formação própria que faz você ser quem é. O seu conjunto de valores dentro da cultura, tá? Dentro de uma perspectiva. Isso aí, Ariadne. Nem tudo. Deixa eu ver aqui. Nem tudo que parece é isso. Então, eu posso fazer uma previsão astrológica para todo mundo aqui agora, ok? Não gaste todo o seu dinheiro. Você pode ficar endividado. Não brigue com seu amor. Vocês dois podem ficar de mal. Tá vendo que tem relação com o que você aceita daquilo e vai fazendo um significante interno disso? E você vai aceitando aquilo e se rotula nesse pensamento mítico que está até hoje. Não obstante, eu pego muitas pessoas, né, que chegam e falam, eu sou de Áries, eu sou de Câncer, eu sou de Peixes. Eu não sei todos os signos, tá? E aí diz que aquele signo de determinada forma e a pessoa se rotula naquilo para dizer de quem é. Entendeu que tem alguém dizendo de fora, e aí que eu estou chegando, que estou indo aos poucos, que alguém de fora, alguma coisa de fora, um deus, né, um mito, alguma entidade interna está dizendo quem você é, e você tem que se rotular naquilo para você saber quem você é, porque você realmente não sabe quem é, você não se conhece. Se você não se conhece, qualquer coisa serve para você. Aí, qualquer coisa, eu estou dizendo realmente que é você se significar com isso. Então, um dos pensamentos de Shermer é: não evoluímos para duvidar ou ter crítica. Crer é mais fácil, porque se eu duvido, eu vou ter que pensar, ok? Então, a dúvida me traz a crítica, que é quando nós vamos começar a entrar agora nos pré-socráticos, que eles já tinham essa visão. Então, começa a sair um pouco desse pensamento predominantemente mítico e do cosmos, para nós começarmos a entrar agora no pensamento que é da física, que é a natureza que começa a explicar os fenômenos. Ok? Alguma dúvida, gente?
Vamos seguindo aqui, só esperar o slide passar. E aqui nós temos o nosso primeiro filósofo que nós temos notícia dele. Registros de Tales de Mileto. Tales foi importantíssimo na concepção filosófica, que ele inaugurou a corrente dos pensadores físicos, que aí começa uma explicação do mundo através da natureza. E aqui muitos vão se identificar com isso, porque fazem isso até hoje. Porque as pessoas estão muito ligadas nesse pensamento mítico, muitas pessoas gostam de saber o horóscopo, como eu trouxe, porque eu preciso de saber meu futuro, porque eu não sei quem eu sou, então eu preciso de saber amanhã o que vai acontecer, porque eu não sei o que eu sou, então eu preciso me identificar com alguma coisa, senão eu fico completamente perdido. E a pessoa que fica completamente perdido está na mão das pessoas que dizem para ela quem ela deve ser, compreende? Então, ao Tales inaugurar essa vertente de pensamento, ele inaugurou também uma escola onde outros pensavam que os elementos eram o cerne da vida dos seres humanos, ok? Então, como que nós, seres humanos, tínhamos o pensamento que era explicado pelo mito, que eu trouxe o exemplo, né, que todas as cidades mineiras têm uma entidade que está ali para assustar ou fazer algum medo nas pessoas, né, é verdade, e trouxe agora qual é o elemento principal da vida. Se disse, né, primeiramente, que seria a água. Querendo ou não, eles barrou num pensamento científico hoje, que quando eles estão buscando outros planetas, qual que é a primeira coisa que eles procuram no outro planeta para ver se tem vida? É a água. Porque se tem água, tem ar. Não é verdade? Pode não ser o mesmo ar que nós respiramos, mas existe água, ou em estado sólido, ou em estado gasoso. Mas, se existe água, existe vida. Mas aí veio outro que disse, não é a água, é o ar, porque eles não tinham concepção de que o ar também derivava, né, do elemento da água. Então, é o ar, porque o ar é que nós respiramos. É o ar que dá a vida às coisas. Sem o ar, nós não conseguiríamos existir. Heráclito eu vou voltar nele, que ele é muito importante numa vertente de pensamento logo à frente. O que Heráclito traz? Que é o fogo. Por que é o fogo? Porque o fogo é que transforma as coisas. E o que nos diferenciou dos primatas no quais nós viemos é o fogo. Que eles tinham como cozinhar o alimento, tinham como guardar também esse alimento. Eles tinham como transformar o barro em potes. Então começou toda uma vertente de pensamento saindo um pouco do mítico, né, do cosmos, para entrar na escola dos elementos. Demócrito já tinha a concepção que é a escola dos atomistas. Hoje nós sabemos que a menor partícula seria o átomo. Ele já tinha essa concepção naquela época. Então, é o átomo que é o principal. E Empédocles, de Agrigento, que eu vou trazer ele aqui, que ele trouxe uma coisa muito importante, ele traz que são os 4 elementos juntos que são os principais, para poder dar a vida às coisas, que não é um em separado, e sim os 4 em conjuntos, que seria a vida. Está vendo como que foi a evolução desse pensamento mítico? E muitos aqui, eu aposto que fazem algum desses elementos aqui, ó. A terra. Quem que não toma um banho de argila? Né? Quem que não acredita que é essa terra que está se cobrindo curar, eu vou passar argila, que eu vou me curar de alguma forma? E tem instâncias em Goiás, principalmente, né, e acredito no Maranhão também, onde as pessoas têm isso, muito forte, de passar barro, né? Em outros países também tem. A água.
Tem-se a água benta, né? Tem o batismo. Aonde que é feito o batismo? Na água, né? Tem o ar. Então, como o ar é o princípio elemental, né, como dizia Anaximandro, eu preciso de dar cheiro ao ar. Então, eu coloco incenso. Eu coloco um turíbulo, que tem na igreja católica que eles fazem. Eu preciso de colocar vida nesse ar. E o fogo, que é a renovação dos elementos, como diz Heráclito, né? Eles trazem a tendência de que a verdade da vida levou também a algumas experiências com o magnetismo, que começou a surgir com a experiência que Tales de Mileto foi quem descobriu a eletricidade. Eles fregando um âmbar, né, que é uma pedra, na pele de carneiro, viu que esses pedaços começaram a ficar ouriçados, que é eletricidade estática. E ele começou a fazer algumas pesquisas com magnetismo, que mais à frente nós temos grandes pensadores que trouxeram o magnetismo, né, como Paracelso, e depois nós tivemos, né, muito enfático o Mesmer. Mas isso é outra história para a gente poder falar em outra aula. Então, o que eu quero deixar bem categorizado nisso aqui? Que desde o pensamento mítico até o cosmos e agora a escola dos elementos, nós ainda fazemos coisas, processos de subjetivação que fazem quem nós somos. Fazemos isso aqui muito aqui. Quem que não carrega um cristal e coloca, né? Coloca no sol para carregar e para desenergizar, vai carregando aquele cristal. Isso é até hoje, isso é da escola dos elementos, até hoje se faz isso, né? Uma dúvida, gente? E eu quero só trazer a categoria aqui do Empédocles, que ele trouxe uma coisa muito importante, que além dos 4 elementos, que ele viu que forças, né, que poderes chamados de amor e ódio atuariam como forças, que tanto podem formar elementos quanto separá-los. Isso a gente sabe, né, que é muito enfático isso entre nós hoje. O que acontece? Os iguais se reconhecem. Quem falou a palavra que... Eu não sei de onde surgiu essa expressão, até procurei saber. Que os opostos se atraem, eu não sei de onde... Que aí vem desse mito que a gente estava falando, que vai perdurando numa sociedade. Quem foi que falou que os opostos se atraem e pegou esse negócio? Porque já nessa escola aqui de Agrigento, os iguais se reconhecem. E isso, quando você joga para terapia de casal, isso é muito bem visto, que as pessoas que têm os significantes, né, o perfil psicológico, os valores ideais mais iguais, elas tendem a dar mais certo na vida. Isso é um fato, né? Você vai ficar, por exemplo, uma pessoa muito honesta e vai ficar com uma pessoa que não é tanto, entende? Então, e isso é interessante em Empédocles, que sobrevivem quem for mais capacidade. O mundo evoluiu da água por meios naturais. Gente, olha isso aqui. Isso aqui foi quase 500 anos antes de Cristo. O mundo evoluiu da água por meios naturais. Sim. Se você for... tem um vídeo no YouTube muito interessante, vou deixar no meu canal lá esse vídeo, tá? Que é a construção do planeta Terra. Está disponível isso de graça. Gente, a internet, na hora que eu chegar lá, eles não deviam estar falando isso agora. Mas assim, na hora que você chegar e assistir isso, você vai ver que documentário bacana sobre a Terra, muito bem ilustrado, sabe? E diz muito de que é isso, o mundo evoluiu da água. Isso é um fato. E, sim, os primeiros seres que foram, né, foram estromatócitos, né? Se eu não me engano, tá? Depois eu vou ver. Como está sendo gravado. Então, estromatócitos foram os primeiros que vieram do fundo do mar. Então, eles já sabiam disso. Como que eles sabiam disso naquela época? Explicando com a concepção de sociedade que eles tinham. Entende? Então, vamos seguir nossa aula. E aqui aí começa a grande diferença, né, de que o discurso dos primeiros filósofos explica o real por meio de causas naturais e de um logos, que existe uma razão
para aquilo tido de ordem, e o caos seria a desordem, né? Ou não os meios naturais. E o logos, portanto, é o discurso racional, né? É o argumentativo que explica as coisas. Saem, então, agora, nesse período, as explicações dogmáticas, começa a entrar um pensamento lógico, racional em relação aos fenômenos que estão acontecendo, e com Sócrates começa a entrar mais à frente que essa razão deve ser aplicada no meio ético-político. Perfeito? Vamos lá. Ok. Por que eu quero voltar em Heráclito aqui? Porque Heráclito viu uma coisa importantíssima que nós adotamos até hoje. Como eu sei que algo é ruim em minha vida? Como eu sei que algo é bom em minha vida? Porque eu sei diferenciar. Perfeito? Então, ele cria uma vertente de pensamento que garante o equilíbrio através da equivalência da reunião dos opostos. O que dizem isso? E hoje, no marco, então, eu conto uma história para você, e ao contar essa história, eu preciso de identificar para você o que é bom e o que é ruim. Então, para você ter parâmetro de comparação, para saber o que algo é bom, você tem que ter ou imaginado, ou visto, ou espelho realmente é ruim. Mas o outro contraponto, você precisa de saber que existe o bom. Então, o que seria o bom em detrimento ao que é o ruim? Que é esse pensamento que ele trouxe. Ele instaura, então, o pensamento dialético, que foi retomado por Platão e, posteriormente, só no século XVII e XVIII, que foi por Hegel, que ele retomou esse pensamento. Entende que desde que vocês, né, desde que nós pensamos que algo é bom ou algo é ruim, né, eu preciso de ter parâmetros primeiro para poder fazer essa comparação. E aí, ou eu tenho essa comparação já criada, ou então eu estou buscando essa comparação em relação a algo, ok? Parmênides trouxe o seguinte, para obter o real conhecimento é preciso afastar-se do caminho da opinião, que é aí que eu estou dizendo, formada por seus hábitos e percepções, impressões sensíveis, que são ilusórias, imprecisas e imutáveis. Então, pela comparação que nós temos de Heráclito e de Parmênides, o que acontece? Eu tenho de conseguir fazer algo dessa percepção real daquilo que eu estou vendo, buscando retirar os meus valores e os meus conceitos, que isso é muito difícil de você fazer, ok. Mas que se você conseguisse realmente fazer isso, você teria a apreensão real daquele fenômeno. Perfeito. Então, o pensamento mítico e o cosmos, a escola dos elementos e dos atomistas, que nós vimos que o átomo seria a menor partícula constituinte, né, do ser, que entram os socráticos e os sofistas. Numa época que é interessante, que eles começam, né, a dizer do mundo através de histórias, de um discurso da retórica, da oratória. Então, eles iam para a rua, iam para as praças, e iam dizendo para os cidadãos, olha, deve ser assim que as coisas acontecem, nós devemos imaginar que as coisas estão acontecendo dessa forma. Então, as decisões eram tomadas por consenso, não mais da força, como eu disse lá atrás, né? Dos privilégios, da autoridade, da origem divina. O surgimento da filosofia, a busca das bases para a discussão legítima, tais como o que é verdade? Quais os princípios da razão? Entende? Então, surgem ainda as artes do discurso, da retórica, da oratória. Foi uma época de transformação daqueles pensamentos dos elementos para trazer para o pensamento racional
por que que as coisas realmente acontecem, e os sofistas foram antes de Sócrates, porque eles estavam surgindo exatamente nesse momento de passagem da tirania da oligarquia, que obrigava as pessoas a acreditar naquilo que eles queriam e exercer pela força, para a democracia. Eles são os mestres da retórica e da oratória, que diferencia um pouco dos socráticos, porque eles vão muito mais pela razão e para o meio ético-político. Então, Pródicos, que era um sofista, foi o professor de Sócrates. Então, vamos lá. Sofistas foram, portanto, filósofos e educadores, além de mestres da retórica e da oratória. Eles eram sábios que as pessoas iam consultar, né? Protágoras, juntamente com Parmênides, teve um pensamento parecido, que é o quê? O homem é a medida de todas das que não são como não são. O que ele quer trazer isso? Ele cria o relativismo e o humanismo. As coisas são como nos parecem ser, como se demonstram a nossa percepção sensorial. O que é isso? E é muito importante isso aqui agora, nesse momento, que entra num pensamento muito mais atual hoje, por exemplo, que é a PNL. Por quê? Todo conhecimento depende sempre das circunstâncias em que encontramos, e por isso mesmo varia de acordo com a situação. Então, como que entra dentro do aparelho psíquico informação no organismo? Através dos órgãos dos sentidos. Então, eu vejo, eu ouço e eu sinto, né? Então, como eu vou formando o meu aparelho psíquico? Através dessas informações que eles viram lá atrás que era isso. Então, através desse pensamento que começou a surgir, que é através da percepção sensorial. Então, se é a partir da apreensão sensorial, não é igual para todo mundo, porque cada organismo é um organismo diferente. Perfeito? Então, o que acontece? Como os organismos são diferentes, a minha percepção do fenômeno também vai ser diferente. E por isso que eu preciso de me retirar das minhas percepções para poder ver o real fenômeno do que está acontecendo. Ok? Dá seguimento. E Sócrates entra agora com a concepção filosófica de que é um método da análise conceitual, que diferencia daqueles da oratória, tá? E traz que uma vida não examinada não merece ser vivida. O que Sócrates traz isso com a vida não examinada não merece ser vivida? Se eu não examinar os meus comportamentos, minhas ações, o que eu faço com minha vida, né, aquilo que eu consumo, aquilo que eu coloco para dentro, aquilo que eu estou comendo, aquilo que eu estou experienciando na vida, se realmente eu estou vivendo a vida em sua plenitude, e como eu poderia estar realmente tendo uma vida melhor ou plena, o método socrático, então, envolve um questionamento do senso comum, das crenças que se tem, né, do meio, em razão às opiniões que temos consideradas vagas, tá? Imprecisa, derivada da nossa experiência, que, como nós estamos vendo, as nossas experiências, elas são sensoriais. Então, elas podem realmente ser falhas. O método socrático revela a fragilidade dos nossos entendimentos e aponta para a necessidade e a possibilidade de aperfeiçoá-los através da reflexão. Então, eu começo através desse autoconhecimento que eu tanto tenho trazido e da sua percepção pessoal, a reflexão real de quem eu sou, de quem eu estou me tornando, de quem eu posso ser. Então, sendo assim, a melhor compreensão só pode ser o resultado de um processo de reflexão do próprio indivíduo, que descobrirá, a partir da sua experiência, o sentido daquilo que busca, que é o autoconhecimento, que eu acabei de falar isso. Bom, sendo que eu traz do meu processo, né, de ancestralidade, que alguns trazem que é
arquétipo que vigora. E das apreensões que eu tenho como pessoa, através dos sentidos, e coloco tudo isso nessa panela para poder ter a formação de um ser humano e da concepção que ele tem das coisas. Percebem agora, com o método socrático, da reflexão que você viu desde o mito, o quanto você tem de envolvimento nesse pensamento de quem somos e fazemos o que fazemos? E ainda não acabou, não, porque eu ainda vou chegar no que são as matrizes comportamentais e como que elas são formadas. E por que elas são formadas da forma como são. Perfeito? Ficou alguma dúvida em relação ao método, à percepção que nós tivemos do mito? Alguém quer deixar algum comentário aqui no chat? Perfeito. Vou dar seguimento aqui, então. Gente, fiquem à vontade. Espera aí que chegou uma questão aqui. Que bom, Rubi. Fico feliz que esteja gostando. A gente fica à vontade para participar. Só o slide passar aqui e a gente continua. Espera aí. Pronto. Valores e ideações. Aqui a gente começa o discurso de subjetivação dos sujeitos. Percebe que nós temos aí, então, quase 2.700 anos de pensamento que estão nos influenciando? E isso tem muita coisa ainda para poder dizer, só que não dá para poder passar nisso numa aula, isso são anos de estudo. Então, o que acontece? O discurso é sempre a expressão de um sujeito, tá? De um interesse, de um conjunto de crenças e valores que ele está. Então, por exemplo, eu falei até num vídeo no meu canal, eu não posso falar da cultura muçulmana porque eu nunca tive contato real com alguém que é muçulmano. Como que eu sei alguma coisa do muçulmano? Às vezes passa uma notícia, alguma coisa que é trazida no YouTube. O que eles trazem realmente, ou trouxeram realmente dessa confissão? Para eu ter uma experiência real com aquilo, eu preciso de ter contato com aquela cultura, com aquela pessoa, para ter a minha impressão. Vocês lembram que a nossa formação psíquica é através dos nossos sentidos e dos nossos valores? Então, quando chega uma cultura diferente, eu vou tender, como disse Heráclito, né, a fazer essa comparação a algo que me é semelhante. Porque se trouxer, por exemplo, e um colega meu foi acho que foi na Índia que ele foi na Índia, no Paquistão. Ele tentou se alimentar lá, mas as pessoas, para aquela cultura, eles gostam de uma comida muito apimentada. Pimenta para ele. E estava impossível dele se alimentar. Estava muito difícil, porque quando ele tentou a primeira vez comer uma comida normal, né, daquele povo daquela região, ele não conseguiu. Ele passou muito mal. Ele passou muito mal com aquilo. E ele contando é muito engraçado. E aí ele pediu, foi um dia no restaurante, aí pediu para a moça, olha, não coloca pimenta, não. A pessoa achou estranho aquilo. Como assim? Não colocar pimenta? Não coloca pimenta, não. E aí tudo bem. Quando ele foi comer, ele sentiu um pouco de gosto de pimenta ainda. Falou, olha, mas eu pedi sem pimenta. Falei, não tem como fazer uma comida sem pimenta. Entendeu o que é o conjunto de valores de um povo? Olha, não tem como eu fazer alguma coisa sem pimenta, que seria o prato. Então ele comia assim, um pão, alguma coisa assim que ele me narrava, eu comia era um pedaço de pão, às vezes, que tinha, ou fruta que estava vendendo, alguma coisa nesse sentido, que não tinha como eu me alimentar com carne, com alguma coisa, é muito diferente. Então nós sempre tendemos a fazer isso. A natureza humana de valores, ideias e sentidos ganha um registro singular, tornando-se matéria-prima para expressões dos afetos vividos nesses encontros. Olha que legal isso, gente, né? E aí que está o processo de subjetivação.
porque ele acontece a todo momento, sendo uma produção incessante que ocorre a partir dos encontros que vivemos com o outro. Nos constituímos através das experiências, no contato com os acontecimentos, afetamos e somos afetados por esses conhecimentos. Produz sentido, ou não produz sentido. Como para ele, produziu sentido. Nossa, ali eu não consigo me alimentar naquela região. É muito difícil realmente para eu poder ir lá. Entende? Mas ele foi para ele conseguia realmente comer. Não naqueles que estavam, né, com a pimenta. Mas em outras ele conseguia. Então, para o aprendizado é necessário o meio social, internalização de o professor Libânio, infelizmente, nos deixou em 2019, era um excelente professor que se tinha na PUC, e eu aprendi muito com ele sobre o processo de legitimação. Tinha uma aula dele no YouTube sobre o processo de legitimação, não sei quem que tirou, porque o que ele ajudou de alunos a realmente fazer até teses de mestrado em relação de uma aula que ele deu simples, estava lá disponibilizado, alguém tirou. Gente, deixando uma dica, se alguém sabe dessa aula, deixe essa aula do professor Libânio de volta no YouTube, porque essa aula foi muito importante. Então, sem o processo de legitimação, de continuação dos processos de uma cultura, né, das pessoas perpetuarem aquela cultura, ela vai se extinguir. Um pensamento também, ele vai se extinguir. Porque é necessário que continue. Lembra lá dos mitos lá que a gente estava falando? Da Loura do Bonfim aqui em Belo Horizonte? Tem que continuar as gerações, senão vai acabar. Como muitas cidades têm, né, esse mito que foi criado. Então, para isso, o indivíduo ele tem que estar num ambiente, que é o que esse colega meu fez. Ele foi na Índia, teve contato real, ele teve contato porque ele comeu, então ele teve o sensorial dele, né, a degustação da comida, o cheiro do lugar, isso tudo faz diferença para que se forme dentro do aparelho psíquico informação, e você cria informação, para que você faça comparações, que é como Heráclito disse, dia e noite, amor e ódio. Ok? Vamos seguir. E aqui que chega, né, mais atual o que nós estamos tendo, que é o novo dilema das redes sociais. Aqui eu ilustrei desde quando que foi que começou, mais ou menos. Foi uma busca rápida aqui, tá no Google, em relação a isso, que não era o sentido da nossa aula aqui. Saber a origem, de onde que veio e tal. Mas aqui a gente tem, né? Isso eu comecei com um computador na década de 80, com um Hotbit que tinha incrível memória de 16 KB. Não era 64 KB, era alguma coisa assim. 64 KB não é nem uma foto que nós tiramos hoje. A gente passava programa para dentro desse computador através de fita cassete. Teve algum problema de áudio aí para vocês? Tá. Então, olha o quanto que evoluiu. E ainda brinco com meus colegas que naquelas festas dos anos 80 que se tinham, né? Era aquelas câmeras gigantes, você via as pessoas filmando com aquela câmera gigante, pegando. Era uma fita cabulosa desse tamanho de videocassete. E depois da evolução dessa fita grande, veio uma pequenininha, que era uma filmadora de mão. Então, a gente pega hoje um celular, hoje, tem toda a tecnologia dos anos 80 nela, numa caixinha desse tamaninho. Então, nós tínhamos Walkman, nós tínhamos, né, filmadoras e máquina de tirar foto, revelava-se foto. Como que se teve uma evolução, se você for comparar, e isso faz parte muito importante do contexto, tá? Se você compara aquela época com a de hoje, você vai ver uma coisa muito importante, que
Nós tivemos um salto de tecnologia muito grande, em torno de 30 anos para cá, absurdo, 30, 40 anos, absurdo. Então, uma criança hoje que acessa um celular e pode assistir um YouTube, pode acessar conteúdos que tem na internet, ela tem mais conhecimento que um imperador romano tinha 2.000 anos atrás. E isso choca um pouco. Por quê? Para que eu preciso de tanta informação? Para que eu estou precisando de tanta informação a todo momento e consumindo isso a todo momento durante o dia? Primeira consideração que eu faço aqui, que muitas redes sociais já surgiram e também já acabaram, entende? Então, as que ficaram têm influenciado muito o comportamento das pessoas. Perfeito? E por que tem influenciado tanto assim o comportamento das pessoas? Porque as pessoas vão em busca daquilo. E elas indo em busca de algo, porque elas não sabem quem são, não possuem esse autoconhecimento, eu preciso de alguém estar me dizendo para estar fazendo algo. Só que isso tem criado nas pessoas angústia e tristeza. Porque também, nas redes sociais, o que se coloca não é, em muitos casos, a vida real da pessoa. Ela lembra daquele panorama que eu trouxe lá atrás, quando eu trouxe dos sofistas e dos pré-socráticos? O que acontece? É um apanhado de situações que nós temos que vão nos constituindo. Por isso que esse processo de subjetivação está muito forte, e principalmente para as nossas crianças hoje. O que acontece? O pai ou a mãe, nesse momento ainda de pandemia, o que tem acontecido? Eles precisam trabalhar, estão dentro de casa. Quem tem um quintal em casa, ou tem um jardim, ou mora em casa, ou o prédio tem uma área de lazer, dentro, né, do possível que possa ser feito, tem como colocar algumas crianças ainda para brincar, porque são as crianças não aguentam, elas não suportam. O que faz para a criança ficar quieto dentro de casa? Vai e mete uma tela na frente da criança. A tela tem inúmeros estímulos, tanto visuais quanto auditivos. Então, pega um desenho, eu tenho sobrinhos também pequenos, e você pega um desenho, que eu tava, acho que era de uma porquinha, eu não sei o nome dela. Eu não sei o nome dessa, é uma porquinha aí. Mas o tanto de elementos visuais que se tinha, o tanto de cores, e toda hora bate. Peppa, obrigado, Dailton. Peppa, isso. Então, o que acontece? Vai jogando na pessoa estímulos visuais. Como nós vimos, nós formamos o nosso aparelho psíquico através dos sentidos, através das nossas experiências em contato. Então, o que eu coloco para uma criança que já está nascendo como se fosse né, uma tela que seja de tablet, não precisa de ser o celular em si, mas a gente já coloca na mão dela um instrumento de que ela já vai ficar como extensão da própria personalidade dela de formação, que é o que está acontecendo. E esse momento, isso já estava recorrente, tá? Nesse momento ainda, fica ainda mais evidente porque pais e mães precisando trabalhar, escolas fechadas. Como que eu faço para a criança ficar quieta? Eu coloco um tablet na frente dela. E aqui eu não estou fazendo julgamento não, tá? Cada um sabe de sua vida, ok? Eu estou fazendo apenas uma análise conceitual do que está acontecendo. Como você vai lidar com isso, é você quem vai ter que decidir. Então, eu coloco uma tela onde crianças, né, bem novas, já estão tendo problema de miopia sério, já estão tendo problemas de comportamento sério, porque precisam daquela tela, porque ela gera, não se engane não, e nós mesmos já gera
efeitos químicos cerebrais de satisfação. E aqui eu já vou deixar claro para vocês, desliguem todas as notificações que vocês têm no seu celular, todas. Vamos colocar que o WhatsApp ainda é para trabalho? Perfeito. Mas para que eu preciso de deixar um monte de notificação chegando a todo tempo? Porque a pessoa fica assim no celular, ó, olha o comportamento. Aí chega outro. Tum. Isso vai dando pequenos picos de dopamina na pessoa, e esses pequenos picos de dopamina, a pessoa vai viciando nisso cada vez mais, cada vez mais. E quanto mais angustiada a pessoa até está, ela fica rolando tela, para poder amenizar aquela angústia. Entende? Então, se eu estou rolando tela, e como existem esses algoritmos que já sabem o que você gosta, já sabe o que você procura, ele vai sempre estar te mostrando o que você quer. E aí você sempre vai estar consumindo aquilo que está aparecendo ali na tela, porque ele já sabe que você gosta daquilo. Então, não achem ou não acreditem que isso não é proposital. Isso é proposital, porque quanto mais tempo você ficar logado, mais tempo você vai ser influenciado, porque ele sabe muito bem aquilo que você quer. Não obstante, façam uma experiência e falem assim, olha, eu quero um champanhe Chardonnay importado, ou um Merchandon. Daqui a pouco está chegando aqui alguma mensagem para mim de um champanhe que eu quero, que eu acabei de falar. Eu gosto do Merchandon, um champanhe, perfeito. Aí vai chegar aqui alguma coisa. Perfeito? Então, isso já está sendo criado. E por que isso está acontecendo? Agora, que é o que eu vou dar aqui, para quê? Você tem como se proteger disso. Começa a colocar limites para você mesmo, porque eu pergunto às vezes a pessoas que eu atendo, estão muito angustiadas, né? Quanto tempo você fica por dia numa rede social? 6 horas. 6 horas? Você acha isso muito pouco. Aí a pessoa vira e fala, é muito, né? Então, por que você fica todo esse tempo nas redes sociais? Não sei o que fazer, às vezes estou precisando. E aí entra a procrastinação. E a pessoa procrastina. E cada vez mais é uma pergunta recorrente de que tem sido feita. Por que eu procrastino? Por que eu tenho feito da maneira como eu tenho feito? Quem deve mudar essa maneira de que está sendo feita é você mesmo. É você mesmo que tem que mudar essa forma como as coisas estão acontecendo. Porque como que você vai começar a perceber essa mudança? A partir de que você vê que não tem algo que está legal. A partir de algo que você está vendo que está te prejudicando. Então, se você não tem ou não sabe aquilo que quer, qualquer coisa está servindo. Então, vai te jogando isso e vai cada vez mais te influenciando. Agora, imagina eu que sou um adulto e tenho um fator crítico muito mais elevado do que uma criança, por exemplo, que não tem a formação crítica tão bem formada. Ela vai consumir e vai aceitar isso tudo que está na rede. Colegas minhas que atendem crianças e atendem crianças com alguns transtornos já me relataram que muitos desses que estão na internet são nefastos. Essa é a palavra, tá? Eu não posso citar nomes, porque uma pessoa dessa te destrói na rede social. Então, pensem muito bem em quem vocês estão deixando seus filhos consumirem. Isso. Obrigado, Ariadne. É isso mesmo. Essa realidade paralela é porque a pessoa não está dando conta da vida dela e eu preciso de consumir uma outra realidade que não seja tão dura a essa que eu estou vivendo. Então, eu crio que é o que eles falam, tem um avatar meu
na internet para estar consumindo alguma coisa para eu dar conta da minha vida. Então, quando eu estou consumindo ali, eu consumo de mim mesmo, de quem eu sou, do meu conhecimento, para poder consumir alguma coisa de outra pessoa. E aí eu posso voltar lá atrás, tá vendo por que eu trouxe lá atrás no mito, na aula, que é legal isso? Eu preparei essa aula com muito carinho para vocês. Por que eu voltei lá atrás nos mitos? Porque nós somos formados nos mitos. Quem que não passa... Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, seria interessante. Responde aqui para mim. Quem que passa embaixo de escada aí? Quem tem coragem de passar embaixo de escada? Fala para mim aí. Conta. Põe aí no chat aí. Quem que passa debaixo de escada? E quem que não passa? Vai aí, responde aí para mim lá no chat. Deixa eu ver. Por que a pessoa não passa debaixo? Por que saiu aqui? Não mexi em nada? Ótimo. Espera aí, deixa eu sair dessa tela aqui. Espera aí. Negócio aqui. Ok. Beleza. Então, o que acontece? Vocês estão me vendo? Eu acho que eu sumi aqui. Tá, então peraí, deixa eu compartilhar de novo aqui. Beleza. Voltou? Perfeito? Certinho? Ótimo, voltou aqui. Então, eu não passo debaixo da escada. Obrigado, Pan. Eu não passo debaixo da escada porque isso é uma crendice. Não é isso que foi ensinado? Né? Eu lembro de quando era antigo, que é muito engraçado. Tá, tem trovão, tampa o espelho. Tampa o espelho. E tem uns que são, isso é o sincretismo, os paradigmas, o sincretismo, né, os dilemas que nós temos da nossa cultura. Olha, o gato preto é azar, tá? Não quebra espelho, entende? Só que aí, por que eu estou trazendo essa comparação com as redes sociais? Porque isso está sendo criado hoje por aqui, por esse meio. É um meio maravilhoso. Eu não estou dizendo que é um meio ruim, não. Olha, eu já assisti tanta aula boa no YouTube, tem tanta coisa boa para poder estar consumindo lá, só que as pessoas entraram numa de consumir lixo. O lixo virou o maior objeto de consumo dos seres humanos na atualidade. Por quê? Você lembra daquele slide da razão que eu disse, da dialética? É muito mais fácil eu crer do que eu racionalizar aquilo que eu estou pensando, daquilo que eu realmente quero e consumir aquilo que estão me dizendo. Então, é mais fácil eu crer. É muito mais fácil eu crer em noticiários que estão aí, entende? E não duvidar por que eles estão fazendo o que fazem com as pessoas e aceitar tudo que está aí, né? Porque eu não tenho informação crítica necessária para poder duvidar. Então, como que eu vou mudar esse paradigma? Começando a consumir coisas boas. Percebendo o que é o lixo. O que é o lixo mental, então? Entende a diferença? Então, voltando ao pensamento racional, se eu sei quem eu sou, eu tenho a percepção minha, pessoal, do meu eu, da pessoa que eu sou, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, e de várias considerações em relação ao contexto no qual eu vivo, para poder fazer decisões e tomar essas decisões. Essa é a grande diferença de você ter um pensamento racional. Você pode sim consumir as redes sociais sem problema algum, tá? Mas sabendo que você vai consumir. Coloca um tempo para você também consumir. Olha, gosto de ver algumas coisas, tem coisa boa. Eu aprendi, por exemplo, no Instagram, eu gosto de jardinagem, e eu tenho jardim aqui na minha casa. Eu até posto muita coisa no canal. E para você ver, tanto lá no local onde eu trabalho, quanto aqui em casa,
Quando você tem esse cuidado com as coisas também te retribuem determinado cuidado. O cuidado é muito importante. Não espere você apenas ser cuidado, comece a cuidar também. Mas para que isso aconteça, tem que ser um círculo virtuoso. Por exemplo, aqui no meu jardim tem aranha, às vezes vem passarinho, vem abelha, por conta de uma flor que eu tenho. Então, e eu aprendi, por exemplo, no próprio Instagram, que eu sigo um canal de jardinagem lá, ele ensinando a fazer um adubo com casca de banana e casca de ovo, que é ótimo. As plantas ficam bonitas. Saiba, o que eu estou trazendo para você? Saiba aquilo que você está consumindo e coloque um tempo para que você consuma aquilo também. Não a todo tempo, a todo instante. Determine um tempo para você fazer aquilo. E não a todo tempo, a todo instante. Tá? Outra, desligue todas as notificações que tem do seu celular. Faça isso hoje, faça isso agora. Agora não, porque está tendo aula. Logo terminar, faça isso. Porque isso vai ser benéfico para a sua vida. Ok? Quanto às redes sociais, é isso. Alguma questão, alguma coisa, podem me mandar aqui no chat. Eu vou abrir para vocês também mais no final, quem quiser participar, tá? Para que vocês possam trazer algumas considerações suas. Muito importante isso. Vamos seguindo. Então, a subjetivação a que estamos submetidos, seus efeitos psicológicos, tá? Então, desde aquela história que eu estou contando lá de trás, né, do mitos, pessoal que está mostrando os desvios de personalidade. Mas esse desvio da personalidade é porque a pessoa não sabe quem ela é. Porque ela, se ela realmente soubesse, opa, peraí, eu estou consumindo muito isso. Isso aqui que eu vi não está legal, não gosto, não quero consumir isso. Você para de seguir, entende? Mas só que é colocado, e aí que tal, né, vendo, por exemplo, aí eu vou colocar uma crítica pessoal minha em relação a funk. Eu odeio funk, tá? Não gosto realmente. Eu acredito que essa música, da forma como é colocada, ela, né, rebaixa as pessoas, rebaixa a mulher, rebaixa, né, nome feio, acho que não é por aí. E as pessoas consomem isso. Mas por que as pessoas consomem isso? Entende? Então, assim, por que elas estão consumindo? Porque não foi apresentado outra coisa a elas. Desde aquela formação que elas estão lá, elas já estão vendo isso. Por que ela vai gostar, então, quando ela for mais jovem, o jovem adulto, o adulto? Então, isso. Então, o que acontece? Eu vou consumir lixo, porque só me mostraram lixo a vida toda. Esse é o grande papel que nós temos para poder realmente conseguir mostrar para a pessoa, olha, existem outras coisas. Existem, sim, concordo com você, David. Então, o que acontece? As pessoas consomem isso porque foi só isso que foi mostrado a elas. Lá no meu canal no Instagram, eu às vezes posto música clássica. Eu amo música clássica, é ótimo. Você quer, às vezes, descansar a cabeça? Você escuta uma música clássica? E aí eu estou falando do autor que você, né, existem Beethoven, Bach, Chopin, Brahms, Wagner. É ótimo. Mas eu não estou dizendo para você gostar disso. Eu estou falando que eu gosto disso, né? Mas por que eu não gosto de ouvir o funk? Porque não me agrada. Uma pessoa pode achar que o rock que eu gosto, ou que a música clássica que eu gosto, é um lixo. Sim. Mas eu vejo que tem muita coisa boa. Uma letra de uma música de Renato Russo, e eu vi, né, o Legião tocar. Tem muita coisa que ainda é atual, que é bacana. Porque se eu perguntar, por exemplo, para os meus pais, eles vão falar de uma época onde tinha Caetano, onde era Maria Bethânia, né? E talvez eles não gostem tanto quanto eu gosto dos meus. Mas se você perceber que tem alguma melodia ou algum sentido a canção, te faz pensar, entendeu? É isso que eu estou querendo chegar com vocês.
te faz pensar uma música, por exemplo, do Renato Russo. Entende? E já a outra, ela só coloca a pessoa, mulher, o que seja, relacionamento, como cachorra, como lixo, e as pessoas consumindo isso. Vão achar o quê? Né? Essa geração que está ouvindo isso, das pessoas que estão sendo colocadas na música. Pois é. Entendeu por que o processo de subjetivação e esse processo de legitimação, ele está sendo legitimado, como eu disse, do professor Libânio, e reitero aqui, quem tem essa aula do Libânio, por favor, coloca ela de novo no YouTube. É importantíssima essa aula do professor Libânio. As crianças dançam. E aí já está sendo formado um pensamento nela, desde que nós vemos lá atrás, de um significante. Vai se tornar isso na vida dela adulta uma coisa normal. O problema vai ser o quê? Ela começar a se identificar com aquela música e ser quem é naquela música que está dizendo, eu sou cachorra, eu sou não sei o quê, eu sou bandido. E aí a pessoa vai se significando naquilo. E aí ela realmente vai se tornar aquilo que está ali na música. É isso que vai acontecer. Entende? Então, se eu coloco coisa boa para dentro de mim, e eu estou alimentando o meu aparelho psíquico, coisas boas, tenho higiene mental, vejo o tempo que eu estou nas redes sociais, escolho o que eu consumo, importantíssimo isso, escolho aquilo que eu vou consumir, não deixar aquilo que eu consumo, que está aqui no slide, vir a me consumir. Entende? E saber, pelo pensamento crítico que está lá 2000 anos atrás, que nos foi colocado, e a dialética, né, e a racionalidade, para saber que, olha, isso não vai me levar para um lugar melhor. É você pensar se as suas ações estão te levando para um local melhor ou pior. Você está se tornando, através das suas ações, a pessoa que você quer ser ou a pessoa que você não quer ser. Você está se dando. Para qual você acredita que você está se aproximando? E ver as suas ações. Se suas ações estão se aproximando, legal, continua com isso. Não está me afastando. Quais ações eu devo estar tomando hoje? Vou correr um pouquinho, gente, que já são 20 para meio-dia, eu queria ouvir vocês. Somos aquilo que consumimos. Coloco aqui no slide. Você acredita? Eu estou pensando em disponibilizar essa aula no YouTube. Vocês que vão dizer para mim se eu devo ou não colocar essa aula no YouTube, tá? Então, vamos lá. Se acreditamos que somos, então realmente somos aquilo que acreditamos. Podemos até não sermos, mas quando colocamos internamente esses pensamentos para dentro da nossa essência, ele se torna um significante interno instaurado, que é isso que eu estou dizendo. Que outras abordagens trazem como crença. Não. Eu sou psicólogo, então isso é um significante. Né? E a pessoa dá, por esse significante, um significado para aquilo que ela se introjetou e instaurou nela. Assim, isso passa a significar algo para ela, que é isso que eu acabei de falar. Muitos ainda buscam a aprovação dos pais, familiares, colegas, sociedade, etc., para fazerem suas escolhas. Prestem muito bem atenção nisso. As pessoas, ao invés, isso não estou te falando que os pais, né, não têm bons conselhos, não tenham boas coisas para você. Não, não é isso. Entendeu? Mas é você começar a se perceber e começar a diferenciar. Olha, o pai queria isso para mim. Para ele isso era bom, para mim não. Isso não estou falando numa vertente, eu vou usar droga, vou beber todo dia, vou, né? Não. Estou falando coisas boas. Olha, se você de repente seguir essa profissão, você vai ser melhor. Não. Eu posso pensar que essa profissão pode ser boa para você. Para mim, eu quero outra coisa. Entende? E aí, um princípio existencial. A existência precede a essência. Nós existimos primeiro no mundo para depois nos definirmos, que é isso que eu trouxe da perspectiva sócio-histórica, que é o que eu trouxe dos arquétipos, que é o que eu trouxe dessa toda a formação que nós temos, da ancestralidade. Eu faço coisas que meu bisavô fazia, que meu avô faz, que meu pai faz, que eu estou fazendo. Percebe a legitimação dos processos que eu trouxe culturais? Vamos seguir. Peraí que eu tenho que voltar nisso. Então, é isso que eu acabei de falar. Primeiro nos identificamos com algo.
cultura, valores, família, religião. Nós precisamos, inclusive, nos identificarmos com algo. Porque se você não se identifica com nada ou com algo, você não vai ter o efeito de comparação, como diz Demócrito, como eu falei lá atrás. Ok? Mas ao longo da vida podemos mudar. Isso nos torna livres para escolhermos. Então, nós não somos escravos. Seríamos escravos disso aqui se nós não tivéssemos escolhas, se tivéssemos que seguir isso ao pé da letra. Não. Você precisa de algo para se identificar, para até rejeitar aquilo e começar a perceber quem você realmente é, ou o que você quer. Então, como se proteger de algum desses efeitos? Preste atenção, isso eu falei tudo, gente. Preste atenção no que tem consumido. Já pensou por que acredito naquilo que dizem de você, do que você mesmo sabe sobre si mesmo? Você é a medida das 5 pessoas que você convive. Isso é muito importante, tá? Desligue todos os alertas, eu já falei, e as regras importantíssimas para a mudança de vida. E eu não estou falando aqui que é fácil de fazer, não, tá? Porque eu me pego até hoje ainda fazendo isso, tá? Não critique, não reclame, não julgue. Começa a tentar fazer isso na sua vida para você ver como que isso vai mudar a sua vida. E se não sabe por onde começar, comece ao menos por aquilo que não quer mais. Tem pessoas que estão tão perdidas no mundo que o que acontece? Elas não conseguem saber o que querem. Então, comece ao menos aquilo que você não quer. Pode ser menos nefasto, começar a diminuir. Olha, isso eu não quero, então pelo menos o que eu não quero eu já sei o que eu posso tirar da minha vida. Tá? Lá. E aqui vem o esquema do aparelho psíquico que eu estava falando com vocês. Quando nós estamos conscientes, os processos de informação, eles são seriais, lógicos, temporais, articulados e racionais. Então, quando eu estou consciente, eu consigo raciocinar, os meus pensamentos são lógicos e eu sei da temporalidade. Eu sei, por exemplo, que eu estou dando uma aula. Muito obrigado. Então, eu sei que eu estou dando uma aula, eu sei quanto tempo eu estou falando. Né? Então, eu tenho uma noção do que eu estou vendo e estão me ouvindo, eu estou raciocinando sobre aquilo, ok? Então, a mente consciente, ela tem capacidade de analisar e racionalizar, possui lógica e racionalidade, pode realizar e fazer julgamentos sobre o que é certo ou errado, tem a noção de tempo, que é isso que eu acabei de dizer. Quando você está no inconsciente, o que acontece? Por exemplo, os pensamentos, eles são paralelos, emocionais e atemporais. Então, lá no inconsciente, que aqui eu estou entrando na vertente de matriz comportamental, desculpa, eu esqueci de falar. Isso aqui é a formação das suas matrizes comportamentais, perfeito? Todas as informações no inconsciente estão arquivadas. Quando processando, torna-se uma informação sutil. Então, quando você está e precisa de uma informação que está lá no inconsciente, lá no fundo, você traz das suas formações lá atrás, por exemplo. Te traz uma questão de família, você vai resgatar lá no fundo como que é, e é rápido isso. E aí vem um pedacinho seu de quem você é para você fazer essa comparação. Perfeito? Mas você está aqui racional. Você consegue trazer isso lá no inconsciente para você começar a pensar. Então, vamos lá. Uma analogia interessante é que você imaginar o funcionamento psíquico como sendo de 2 softwares, o nosso aparelho psíquico. Um sendo temporal e racional, eu raciocínio, eu sei do tempo, e o outro é emocional e atemporal. Vou pedir para vocês imaginarem aqui agora, nessa aula, quando vocês eram crianças, tá? Qual foi a maior dor que tiveram? E que criança não machucou? Pensem aqui agora, nesse momento. Alguém consegue lembrar? Primeiro machucado que foi uma dor muito séria. Perfeito? Se você conseguiu imaginar, você acessou isso. Vamos dizer aí, quem tem, por exemplo, 40 anos, você, com 5 anos,
Então, 35 anos atrás, se resgatou agora, imediatamente, veio no estalo. Tum! Opa, essa dor, por quê? E você pode até imaginar essa dor que você sentiu ela. Vamos pôr, eu machuquei o dedão do pé, eu criança, né? Lá em Nova Lima. Brincava na rua de chutar bola, tum, chutava, arrancava o tampo do dedão do pé. Isso doía, que era um absurdo. E eu lembro disso. Quando eu lembro, isso já vem somatizado, né? Na dor que você sente, porque está armazenado inconscientemente isso, percebe? Então, percebe o quanto é importante você saber aquilo que você está consumindo? Entende isso? Vamos seguir aqui agora. Então, vamos lá. Então, consciente, os processos de informação são seriais, lógico, temporais, gesticulado e racional. Então, eu tenho o meu inconsciente aqui formado por uma bolinha e meu inconsciente, aonde aqui eu vou ter as minhas matrizes, né? Familiares, vamos dizer, que foi da família. E eu vou ter aqui também dos meus comportamentos, do que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, dos meus valores, de que eu sou, daquilo que eu estou construindo. E quando eu estou, né, aqui os valores, as crenças, né, os significantes que nós temos, os mitos, todos esses estão nesse inconsciente. E aí, o que acontece? Eu tenho um fator que é o racional, que esse cara aqui, isso aqui é só para ilustrar, tá, gente? E esse fator é o racional. Eu preciso de uma formação, como eu estou racional, eu tenho um coordenador, que o racional está me coordenando. Vem essa informação, eu preciso de uma formação familiar, como eu disse, ela sobe. Vem a outra, que é das minhas crenças, meus valores, ela vem e sobe junto. Né? Mas você está com o racional aqui, né, sabendo o que você está dizendo, o que você está falando. E aí eu preciso de uma outra matriz que seja um comportamento. Eu preciso de outra matriz que seja que diga quem eu sou, das coisas que eu gosto, daquilo que eu não gosto. Está tudo aqui. E elas vêm subindo. Uma, a partir de serem seriais, lógicos e temporais. Então, eu estou racionalizando. Quando é inconsciente, como que você vai perceber isso? Né? Como é paralelo emocional e atemporal, tem o mesmo aparelho aqui psíquico. Mas só que o que acontece? O coordenador, por exemplo, você já viu uma pessoa quando bebe álcool? Ela fica meio desconexa, não fica? Então, o que acontece? A pessoa tomou álcool e às vezes tomou um pouco demais. E o que acontece com o coordenador, que é o racional? Ele abre, ele fica mais aberto, tá vendo? Então, por que a pessoa fala demais? Por que a pessoa começa, às vezes, a ser indiscreta? Por que às vezes, a pessoa solta muita coisa de dor emocional quando está em estado alcoólico? Isso eu poderia falar de vários estados. Acho que só falar de estado alcoólico aqui já dá para poder ilustrar bem isso que eu estou querendo dizer. Então, o que acontece? Como esse coordenador que antes aqui estava fechado, porque eu estava consciente e muito racional daquelas questões que eu estava fazendo, abre o coordenador racional aqui agora, em razão de algo que eu consumi, entendeu? E todas essas matrizes começam a querer subir de uma vez. Por isso que vem junto seus comportamentos, vem seus valores, você começa a falar mais do que às vezes você poderia, entende? E aí o que acontece? Por conta dessa abertura, desse racional, que você está dizendo mais de você. Quantas pessoas, né, às vezes bebem ou beberam e ficam muito emotivas? É porque elas não estão tendo que racionalizar tanto. Por que as pessoas agridem, às vezes, a outra quando bebem álcool? Umas se tornam agressivas, outras emotivas. Isso vai do perfil psicológico da pessoa, né? Da questão que ela tem pessoal de tensão, de que ela está, pelo coordenador, reprimindo. Então, o coordenador reprime, quando eu bebo álcool, ele abre, e aí eu posso dizer, ou eu posso ser mais emocional, ou eu posso ser violento, porque em muitos casos, a pessoa tem que adquirir coragem para fazer algo, e aí tem que beber. Perfeito? Vamos lá. Estou esperando passar o slide aqui. Então, vamos lá. Então, como eu estou, né,
muitas dessas informações lá foram processadas de uma vez, que é o que eu falei, você não tem consciência daquilo que você está falando, porque abriu muito aquele racional. E ele não possui fator crítico, o inconsciente. Então, como o coordenador, que era o racional, ele abriu muito, começa a passar muita mensagem de uma vez, e você não consegue parar. Então, tudo que você viu e ouviu na sua vida está no seu aparelho psíquico, tudo. Nós não existimos a tecla delete, tá? Tanto que se você tentar resgatar algumas lembranças, vão vir mais fáceis, outras mais difíceis, você vai precisar de mais tempo para poder ter isso. Então, isso são essas são as formações das suas matrizes comportamentais, que juntamente com suas crenças, sobem todas de uma vez, que é o que eu falei. O coordenador puxa a informação principal, mas por ele estar muito aberto o racional, que vem as informações sutis, que são as matrizes comportamentais e as matrizes inconscientes. Entende? Então, quando eu estou racional, por isso que é bom você, quando consumir algum conteúdo, ou for falar de algum assunto mais sério, você está realmente pleno de si, de que seu coordenador, que é o racional, ele está mais fechado. Então, você consegue pensar de forma mais racional e temporal. Quando você, por exemplo, bebeu, o que eu estou trazendo, ilustrando para isso, fica mais fácil de entendimento, abriu muito, você não consegue pensar muito racional e nem muito menos no tempo. Por isso que a pessoa perde a noção das coisas como está naquele estado. Perfeito? Enfim, chegamos na hora. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Eu estou abrindo a vocês agora para poder, né, realmente deixarem seus comentários, poderem fazer alguma questão de observação. E o que vocês quiserem trazer aí agora, estou abrindo para vocês, tá? Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Um minuto que eu tenho que parar a apresentação. Espera aí. Ok, já está indo, tá, gente? Aí, só um minutinho que eu vou abrir para todo mundo. Só um minutinho que eu já vou abrir para todo mundo aqui, tá? Ok. Estou tentando tirar o mudo. Aí, acho que eu consegui abrir. Acho que eu consegui abrir para vocês. Quem quiser participar, estou à disposição para responder. Não tá? Espera aí, então. Ai, por que não está conseguindo? No. Ok. Vamos lá. Tentem falar alguma coisa aí, Pan. Fala alguma coisa aí, vê se vai dar. Agora deu. Opa! Isso, aí. A gente vai devagarzinho, mas vai. É só agora cada um tirar o mute do seu microfone e aí as pessoas, se quiserem fazer a pergunta, pode fazer neste momento. Eu posso falar? Pode, seja bem-vinda. Muito obrigado pela participação. Espero que tenha gostado da aula. Estou guardando aí. Eu vou silenciar para te ouvir direito, para não atrapalhar, tá bom? Tá bom. Eu queria te agradecer. Meu Deus,
Que gratificante poder receber todos esses ensinamentos. Obrigada por disponibilizar o seu tempo, se dedicar a essa aula, que foi maravilhosa. E encaixou tudo para mim nesse momento atual, impressionante. E é igual o senhor falou, a mesma vibração, a mesma sintonia que vai atrair o que a gente está sentindo no momento. Então, não é à toa que eu estou aqui para ouvir essa aula, não é à toa que eu consegui ficar aqui para ouvir tudo. Então, tinha que ser. Então, muito obrigada por essa experiência, viu? Foi muito benéfica para mim. Eu estou seguindo direitinho. Tudo que o senhor falou, eu estou seguindo direitinho e eu só estou tendo coisas boas na minha Bom, vida. Fico muito feliz em ter É só contribuído para essa formação. Só coisa boa. E eu estou à disposição, no meu canal lá, eu sempre estou entregando conteúdos relevantes para as pessoas, que realmente eu estou vendo que as pessoas estão precisando. O grande advindo da internet é um problema que a gente começou a perceber, que quem tem alguns conteúdos bons realmente para poder passar, não está passando. Quem tem alguma coisa relevante está calado há muito tempo, entende? Então, vamos começar a aparecer, vamos começar a colocar coisa boa, vamos dar esperança para as pessoas. Essa é a questão. Existe realmente aula. Alessandro, é Érica, tudo bem? Ei, Érica, bom dia, tudo bom? Que bom que você participou, eu fico muito feliz. Eu só não estou te vendo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Só um minutinho. Não consegui colocar. Bom, vamos sem imagem, Alessandro. Eu estou muito feliz de ter participado. Assim, estou me conhecendo bastante depois que a gente tem trabalhado junto. Estou adorando tudo que você posta, muito bom, tem ajudado bastante. É o momento, sim, de participar de todos esses vídeos, de absorver coisas boas, porque o mundo hoje está passando para a gente só coisas ruins e querendo que a gente se afogue nisso tudo, sabe? E eu tenho conhecido o meu lado bom depois que estou fazendo terapia com você e que estou participando de tudo que você coloca lá no seu no Instagram, entendeu? Fico muito feliz por você fazer isso. Eu fico até emocionado, porque essa é realmente a minha intenção. Eu comecei a ver através disso, e olha que meu canal, eu comecei há pouco tempo com o meu canal. Para realmente trazer coisas boas, motivadoras para as pessoas. Eu vejo muita coisa ruim. Eu vi uma moça falando que as pessoas são escravas. Eu falei, não, nós não somos escravos, não, nós somos livres, temos escolhas. Como eu mostrei que numa aula de 2 horas, falando sobre um tema bem trabalhado para vocês, para quê? Para realmente trazer transformação. Eu espero que essa aula realmente traga transformação para a vida. Entendeu? Então, vocês têm que votar aqui e deixar aqui no chat que eu quero uma ação, tá, dos grupos psicoterápicos para as pessoas codependentes emocionais, o grupo no mínimo de 8, máximo de 20 pessoas, tá? Eles já estão em formação lá no SIMP, é só entrar em contato pelo telefone 31 97 310 0302, que está lá. Vou estar também ministrando mais à frente, vocês todos serão informados de uma aula que são os 9 passos do autoconhecimento que eu realizei, que eu fiz com muito carinho esse curso para vocês. Se vocês gostaram dessa aula, imagine então um curso inteiro voltado extremamente para autoconhecimento. E aí o que vocês viram nessa aula aqui é pouco do que eu vou trazer lá. Isso aqui que eu entreguei, eu dei muita coisa para vocês hoje, porque realmente eu queria transformação na vida de vocês, tá? Então, o que acontece? Eu vou estar me ensinando um curso inteiramente, que são os 9 passos para o autoconhecimento, e todos vão ficar sabendo desse curso no meu canal. Lembrando que estamos com a formação de grupos psicoterápicos para pessoas codependentes emocionais,
E o meu curso, logo que tiver o lançamento, todos vocês também vão ser informados. Eu queria mais participação de vocês, gente. Eu gosto das pessoas participar. Érico, eu agradeço muito a sua participação. Eu fico feliz com o seu crescimento, tá? Que ótimo que você está aqui, que bom. Eu me sinto lisonjeado de todos vocês estarem aqui no sábado, tá? De manhã cedo, escutando alguém falar sobre subjetivação de sujeitos, é porque realmente alguém precisa, ok? Obrigada. Alguém mais quer participar? Ok, então, novamente... sim, Dailton. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, Dailton. É só agradecer, né, pela disponibilidade do seu tempo, Alessandro Fequete, por estar trazendo esse conteúdo, que é um conteúdo, assim, que eu acho bem relevante para a nossa atualidade, né, para tudo aqui quem está passando, e para a sociedade atual, né, a gente vê uma sociedade onde caminha em direção contrária àquilo que a gente acredita ser uma sociedade saudável, né, psicologicamente saudável, e que, com certeza, o trabalho que você está desenvolvendo, ele é muito importante e vai contribuir, né, já está contribuindo para a formação dessa saúde mental, né, que a gente tanto precisa para desenvolver uma sociedade, né, para desenvolver pessoas que realmente possam contribuir por uma sociedade melhor, né, em termos genéricos, assim, em termos gerais. Então, assim, agradecer, né, pela sua disponibilidade de estar fazendo esse trabalho e divulgando isso, né, de forma a trazer esse conhecimento para as pessoas. Então, agradecer e parabenizar você pelo excelente trabalho que você está desenvolvendo e pelo assunto e pelo tema que você acaba de nos apresentar. Mas eu te agradeço muito. Obrigado. A intenção foi essa, realmente, de poder estar passando essa aula para vocês, tá? E eu fico muito lisonjeado. Você é da onde, Dail? Eu sou de Goiânia. Ah, sim, que bom. Maravilha. Goiânia. Muito satisfeito com a sua participação. Muito obrigado por você estar aqui. E realmente, é isso que eu disse. Eu espero que tenha contribuído para vocês, né, abrir aquele cliquezinho. Quando eu falei lá atrás da racionalidade, da razão, abri um cliquezinho. Por que eu faço o que faço? Por isso foi o nome. O nome ficou bom. Ainda discuti com a pessoa do marketing, que é a Patrícia, que está aí, em relação... Eu falei, opa, nome. Por que você faz o que faz? E aí nós decidimos e ficou bacana. Que bom, muito feliz por vocês estarem aqui.